Então, no capítulo 18 inteiro aqui, a gente vai ter foco na questão da sexualidade. São leis que vão tratar a respeito da pureza sexual. Então, tudo que você vai ler lá no Novo Testamento, quando você lê 1 Coríntios 6, quando você lê Gálatas 5, quando você lê Apocalipse capítulo 20, todas as passagens que a gente vai ver falando sobre as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Quando fala sobre os impuros não herdarão o reino dos céus. Quando vai... Todas essas passagens, o que é impureza? Ao que eles estão se referindo quando eles vão usando esses termos? A resposta está aqui no capítulo 18. Então eu não posso ir lá e interpretar aquilo à luz da nossa cultura hoje. Eu preciso pegar aquelas passagens e interpretar aquilo à luz do texto que eles estavam utilizando como base para poder desenvolver os seus argumentos. Então, no capítulo 18, a gente vai ter, no iniciozinho aqui, boa parte do texto, até, sei lá, o versículo 18, 17, falando sobre a proibição dos relacionamentos sexuais com parentes. Então, aqui vai falar sobre o pai e a filha, sobre irmão e irmã, sobre sogro e nora, sogra e genro, a ideia de vô com neto. Tudo aqui vai trazer essas restrições em relação à sexualidade familiar. E num contexto em que a poligamia era permitida, em que o homem podia ter mais de uma esposa, a proibição daquilo que a gente chama hoje de ménage à trois, a ideia de sexo grupal, de prática, o cara ele não poderia pegar duas esposas e numa noite só ter relação com as duas junto. Então, tinha mais de uma esposa, ele tinha que ter o sexo separado com as suas mulheres lá. Então, isso aqui vai ser configurado na primeira parte do capítulo 18. A segunda parte do capítulo 18 vai tratar da homossexualidade e da bestialidade, da proibição de sexo com pessoas do mesmo sexo e de sexo com animais. E aí, todas as formas de sexualidade proibidas, elas estão sendo proibidas aqui. Aí a gente não pode criar regras para além disso aqui. Então, quando Paulo vai usar expressões como porneia, né, que vai ser traduzido para nós como prostituição, vai falar sobre impurezas sexuais, relações sexuais ilícitas e etc., a referência que eles estão usando é essa passagem aqui. Deus está santificando a sexualidade do ser humano para que a sexualidade seja vivida dentro daquilo que ele tinha criado para ser vivida anteriormente. Tranquilo isso aqui, gente? Alguma dúvida sobre as proibições sexuais? E aí tem um negócio interessante que para nós talvez não faz nenhum tipo de sentido isso na nossa cultura hoje, mas para quem trabalha com missões transculturais faz, que é a questão da poligamia. A Bíblia, ela nunca vai proibir a poligamia. Então, às vezes, o cara ele vai lá evangelizar, sei lá, os zulus, ou muçulmanos no Paquistão, ou algum povo que pratica a poligamia. A Bíblia não proíbe que eles tenham essa prática. E aí, muitas vezes, o missionário ele se encontra naquele conflito de falar assim, você tem que, sei lá, escolher uma mulher e ficar sem as outras. Mas como é que vai fazer? Porque ele já tem filho com um, filho com outro, não sei o que. A cultura configurou ele daquela maneira. Então, qual que é a orientação bíblica? Ele fica do jeito que ele está. O que é que ele não pode fazer? Ele não pode liderar a igreja. Aí, o líder da igreja tem que ser marido de uma só mulher. Por quê? Porque a ideia é que vai sendo construído um retorno ao padrão que Deus tinha para o casamento, que é o casamento monogâmico.
Então, o mundo ocidental e boa parte do mundo africano e o mundo judaico também, ele se conformou a isso. Então, quase nenhuma cultura do mundo mais pratica a poligamia. Isso foi sendo corrigido, consertado ao longo do tempo, mas a gente sabe que isso ainda é um problema para alguns povos. E aí nós não podemos atribuir pecado àquilo que Deus não atribuiu. A gente então precisa tratar da maneira como a Bíblia vai tratar a situação. Gostou desse vídeo? Gostaria de saber mais sobre o nosso seminário? Nele você aprenderá ferramentas práticas de liderança e aconselhamento, teologia aprofundada a partir de uma perspectiva judaico-cristã que se aproxima muito mais do contexto original onde a Bíblia foi escrita do que qualquer outra tradição cristã contemporânea. E ainda conhecerá tudo o que há de mais atualizado sobre apologética, aprendendo a responder questões difíceis sobre a fé cristã, articular ciência e Bíblia e interpretar as ideologias dos nossos tempos. Aqui na descrição você encontra um link com mais informações. E não se esquece de se inscrever no canal e deixar a sua curtida aqui nesse vídeo.